violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso. Mas os abusos continuam acontecendo. Existe sim uma punição pro agressor. A lei é clara, vai preso. Mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo, mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito é bom, eu mereço, e o meu nome é Coragem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Aparecido da Cruz, eu sou bacharel em Direito e analista judiciário aqui do Tribunal desde 2011. Bem, esse é o meu ambiente de trabalho. Aqui estão algumas colegas, tá? Aqui a Aline. E aí, Aline, tudo bem? Essa aqui é a Nívia, tudo bom? E aqui na ponta tem a Cristina. Em regra eu chego no trabalho, assim como todo mundo, ligo meu computador. O meu computador está adaptado com o software de leitura de telas com o JAWS, que é um programa que lê a tela, então tudo que eu vou digitando, ele vai me dizendo. Os meus processos, em regra, eles já são cadastrados, previamente cadastrados pela colega que me presta apoio. Então, quando eu abro a tela do EGAB, eu já tenho ali quais são os tópicos que eu vou ter que analisar para fazer o voto. Desde que eu entrei no gabinete, a minha distribuição ela é igual a de todos os outros assistentes aqui do gabinete, nunca houve uma diferenciação, nem no aspecto qualitativo, quanto no aspecto quantitativo. Então a minha produtividade tem que ser igual a de todo mundo. O nosso gabinete hoje é um gabinete zerado, então a gente trabalha com a meta mensal, de sempre virar o mês com 0 processos na tela. Eu estou neste gabinete desde novembro de 2013. Para mim foi uma experiência inédita trabalhar com pessoas portadoras de deficiência visual e devo dizer que tem sido altamente inspirador, motivador e gratificante, o que só vem a confirmar a capacidade nossa de superação e de transpor limites num nível que a gente nem pode imaginar. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. No mundo, aproximadamente 305,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham. E a maioria está no setor agrícola. É difícil acabar com o trabalho infantil. Quase 70% é trabalho familiar ou doméstico não remunerado. E analisando apenas 5 países, nossos vizinhos, dá para entender melhor a situação econômica e os impactos do trabalho infantil. Esse estudo foi encomendado pela Fundação Telefônica Vivo. Olha só, em cada um desses países tem um mundo de crianças trabalhando. Olha os dados. Só no Brasil são mais de 3 milhões. E a maioria está nas regiões Nordeste e Sudeste. 37,2% está na zona rural e 62,8% na zona urbana. Mas o que é trabalho infantil? É toda, mas toda atividade que prejudique a saúde, segurança e estudos. A oferta de crianças para exploração sexual, tráfico de drogas ou qualquer atividade ilícita também é trabalho infantil.
Muita gente não sabe, mas o trabalho doméstico é proibido até os 18 anos porque pode expor adolescentes a acidentes, castigos, prejudicando a sua saúde física e psicológica. O adolescente pode trabalhar sim, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, protegido pela lei de aprendizagem. Qualquer trabalho para menores de 14 anos é proibido, porque afasta a criança da escola e dos amigos. Mas pouca gente diz, melhor estar estudando que trabalhando. E esse estudo econômico comprova isso. O trabalho infantil tira a criança da escola ou prejudica os estudos, reduz em 17,2% a aprovação escolar e aumenta em 22,6% a evasão escolar. O nível de renda da família é a maior causa do trabalho infantil. E sabe qual é a outra? A outra causa é o baixo custo da mão de obra infantil, o que leva à exploração de crianças e adolescentes que ganham menos pelo mesmo trabalho de um adulto, e, em média, 42% a menos por mês. Sabia que o salário de quem trabalhou quando criança tende a ser menor do que o salário de quem só estudou e trabalhou? Ou seja, o garoto ou garota que dizem já está se encaminhando na vida começam a ganhar dinheiro mais cedo, mas vão ganhar menos, sempre. O mundo dá voltas e nem tudo está perdido. Assim como existem razões econômicas para o trabalho infantil existir, há também razões econômicas para ele acabar. O custo com políticas pelo fim do trabalho infantil é principalmente com educação, professores mais qualificados, melhor infraestrutura, material didático e com ações que atraiam nossas crianças para atividades relacionadas à escola. E, é claro, aumento da fiscalização. Com melhor desempenho na escola, nossas crianças vão ter um salário melhor quando forem adultas. E aí, várias dessas crianças que não trabalharam na infância vão melhorar o desempenho econômico do Brasil com o aumento dos salários médios e crescimento do PIB. Em suma, o benefício econômico calculado para o país é de 37,8 bilhões de dólares. Para cada dólar investido no fim do trabalho infantil, retornam 2 dólares para o país. Resumindo, ao trabalhar na infância, a criança compromete a sua escolaridade. E ao ter menos formação escolar, ela tende a ter um salário menor. Logo, os seus filhos também vão ter que trabalhar mais cedo, e isso não é se encaminhar na vida. Ao contrário, isso é continuar um círculo vicioso. Bom, o que é que a gente conclui com tudo isso? Fácil. Acabando com o trabalho infantil e com esse círculo vicioso, vamos ter melhores brasileiros e um Brasil melhor para o mundo. E isso é da nossa conta. Essa é uma campanha da Telefônica Vivo em parceria com o Unicef e a OIT. Justiça do Trabalho, 70 anos de justiça social. A Comissão de Acessibilidade do TRT do Paraná, presidida pelo desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, busca conhecer os servidores com deficiência do tribunal e propiciar os meios de trabalho adequados a eles. Servidores do TRT mostram que é possível trabalhar utilizando todo o seu potencial com pequenas adaptações. A missão desta comissão é tornar o judiciário acessível conforme prescreve o artigo 13 da Convenção, norma, insisto, constitucional. O judiciário precisa se tornar acessível a todos, inclusive as pessoas com deficiência. Existe na Constituição uma determinação para que o judiciário tenha
servidores com deficiência de 5% a 20%, conforme prescreve a Lei 8.112. No entanto, nós estamos muito longe disso. Aliás, a iniciativa privada já está bem avançada em relação à administração pública. Então, a missão da comissão é romper as barreiras que o judiciário tem apresentado em relação às pessoas com deficiência, sejam as barreiras arquitetônicas, tecnológicas, as barreiras econômicas, físicas, linguísticas e a principal delas, que é a barreira atitudinal. As pessoas com deficiência normalmente ficam afastadas em guetos, então não se sabe lidar com
Pa-pa-da-pam-pam-pam.
Tá vendo? É uma honra. Faculdade disso aqui.
Muito boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Solicitamos aos presentes que mantenham seus celulares em modo silencioso ou desligados. A composição plena do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná reúne-se em sessão solene para celebrar a posse da excelentíssima desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Em nome de Sua Excelência, o presidente do Tribunal, desembargador Altino Pedroso dos Santos, registramos e agradecemos a presença honrosa das seguintes autoridades que já se encontram compondo a mesa de honra. São elas, Suas Excelências, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Melo. Presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Paulo Salamone. Representando o Ministério Público do Estado do Paraná, a Subprocuradora-Geral de Justiça, Sâmia Saad Galotti Bonavides. Representando a Defensoria Pública Geral do Estado do Paraná, o chefe de gabinete, Fernando Redede Rodrigues. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, Amatra 9, juiz José Aparecido dos Santos. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, procurador Glaucio Araújo de Oliveira. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, seu diretor-tesoureiro, Oderci José Bega. Nas pessoas dessas autoridades, saudamos cada uma das que nos honram com seu prestigioso comparecimento. Posicionemo-nos de pé para a recepção dos integrantes do tribunal a este recinto. Queremos registrar a honrosa presença de dois ex-presidentes deste tribunal, Ricardo Sampaio e Pretestato Penafort Taborda Ribas Neto. Em nome de Sua Excelência... Podemos sentar, por favor. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Altino Pedroso dos Santos, convidamos as excelentíssimas desembargadoras Rosalie Michele Bacila Batista e Rosemarie Didrich Pimpão para recepcionarem a empossada desembargadora Tereza Cristina Gosdal
na porta de acesso a este plenário para a entrada e condução ao seu lugar neste plenário. Acompanhará Sua Excelência a desembargadora Rosali, o também desembargador Luiz Celso Napp. Convidamos a todos para entoarem de pé o hino nacional brasileiro.
amores, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, ó salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A sessão solene de celebração da posse da desembargadora Tereza Cristina Gosdal será conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Altino Pedroso dos Santos, de quem anunciamos a palavra. Saudando a honrosa presença de todos, declaro aberta a sessão solene de celebração de posse neste tribunal da desembargadora Tereza Cristina Gosdal, nomeada e empossada no mês de março. Convido o senhor Renato Gosdal, marido da empossada, para que faça a entrega da toga à desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Neste momento, Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná e grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 9ª Região, denominada Ordem das Araucárias, desembargador Altino Pedroso dos Santos, procederá à imposição da insígnia da Gran Cruz, da Ordem das Araucárias, e à entrega da faixa correspondente à Sua Excelência, desembargadora Tereza Gosdal, o que lhe confere a condição de membro da mesma ordem. A Ordem das Araucárias é promoção cívica, cultural e de mérito, instituída pela Resolução Administrativa número 19, de 27 de maio de 2013, do Tribunal Pleno, e destina-se a distinguir e perpetuar a memória da contribuição de personalidades para o engrandecimento da justiça do trabalho. Ao presidente da Corte é concedido o título de grão-mestre da Ordem, recebendo o grão-colar por ocasião de sua posse. Cada novo desembargador do tribunal recebe a medalha, a faixa e o diploma correspondente. A medalha da Ordem do Grão-Cruz, de que é investida a excelentíssima desembargadora Tereza Cristina Gosdal, é constituída de uma insígnia em forma de cruz de 4 braços e 8 pontas, esmaltada em vermelho rubi e contornada
por bordas douradas. O centro da cruz contém 2 círculos concêntricos dourados. No interior do círculo menor, a marca do TRT do Paraná em alto relevo, e na coroa formada pelos 2 círculos, a inscrição Ordem das Araucárias, também em alto relevo logo abaixo. No verso, em letras douradas, a inscrição Gran Cruz da Ordem das Araucárias. Concedo a palavra à Ordem dos Advogados do Brasil, que fará sua saudação na pessoa do diretor-tesoureiro da Seção do Paraná, doutor Oderci José Bega. Ilustres autoridades presentes, a quem cumprimento na pessoa do desembargador Altino Pedroso dos Santos, muito digno presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssima desembargadora Tereza Cristina Gosdal, advogados, magistrados, familiares e convidados, senhoras e senhores. Com muita honra, represento nessa solenidade a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, e os advogados paranaenses. Ao longo do exercício profissional, tive a oportunidade de compartilhar com a então Procuradora do Trabalho, Tereza Cristina Gosdal, algumas funções, mormente quando de negociações coletivas. Desde a primeira ocasião, pude depreender que a mais nova desembargadora desse tribunal é pessoa qualificada, equilibrada, sempre voltada a analisar com serenidade e a encaminhar sua decisão para uma solução negociada que satisfaça as partes. Então, constato que a doutora Tereza Cristina Gosdal traz em seu currículo a bagagem necessária para tais demonstrações de equilíbrio a quais me referi. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, antes disso, já havia cursado e graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ainda pela nossa pioneira Universidade Federal do Paraná, é igualmente mestre e doutor em Direito. Estão aí suas credenciais. O direito é a ciência que nos ensina sobre os fundamentos legais da sociedade, nos conta sobre a justiça e a ética. Já a sociologia estuda a constituição e os comportamentos de cada sociedade. São ambas fontes de farta obra analítica, histórica, consolidadora, pedagógica e elucidativa. No direito temos de Rui Barbosa e Clóvis Bevilacqua a Pontes de Miranda e Miguel Reale, de Arnaldo Suseking a Wagner Giglio, que nos deu a glória de demonstrar seu brilho nesse tribunal. Na sociologia, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e outros tantos souberam explicar os estamentos sobre os quais assentam a Constituição do homem brasileiro. Por fim, não menos importante, o Ministério Público do Trabalho dê importância essencial para a sociedade ao defender a aplicação da lei trabalhista e estender seus braços sobre os cidadãos, aos pressenti-los em situação de risco. Desse oceano de competência emergem com toda a qualificação exigida a desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Vem para honrar o Instituto do Quinto Constitucional, que tem por objetivo integrar ao judiciário advogados e procuradores com a visão e a experiência de quem já esteve do outro lado da causa. Aqueles que têm à frente, a cada dia, a angústia da parte. Os que se integram na luta pelo ideal de celeridade, humanidade e simplicidade da justiça. Com seus conhecimentos, desembargadora Tereza Cristina, tenho a certeza de que sua carreira nesse Tribunal Regional do Trabalho será coroado de todo sucesso. Parabéns. Muito obrigado.
Para falar em nome do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, convido o seu procurador-chefe, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira. Excelentíssimo desembargador presidente, Dr. Altino Pedroso dos Santos, em nome de quem cumprimento as autoridades presentes, senhores desembargadores, advogados, membros do Ministério Público, familiares, servidores desta casa, senhoras e senhores, mais uma vez é um privilégio estar aqui falando a respeito de uma ex-colega nossa do Ministério Público, doutora Tereza Cristina Gosdal, que atuou com uma dedicação exemplar perante a nossa instituição. Eu acho que se há uma unanimidade na Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, diz respeito à dedicação, ao caráter, à integridade da nossa ex-colega, doutora Tereza. É claro que a ausência dela no seio da instituição do Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional da 9ª Região, essa ausência é sentida no dia a dia, mas nós temos um privilégio, que é de poder compartilhar da companhia dela nesta casa, no tribunal, compartilhar dos seus conhecimentos e, é claro, da nossa amizade duradoura, né, que nós preservamos há mais de uma década na instituição. Eu cheguei um pouquinho antes da doutora Tereza e tive o prazer de acompanhar a sua brilhante carreira por esses longos anos de atuação constante, tanto em primeiro grau como em segundo grau, representando muito bem a nossa instituição. E a dedicação dela é tão exemplar que até agora, nos últimos instantes de atuação na Procuradoria Regional do Trabalho, discutia, tanto com a chefia como com os demais membros, todos os temas relevantes para o Ministério Público, participou da nossa banca do concurso público de procuradores, que está se encerrando, né? É um exemplo de dedicação e eu tenho certeza, senhor presidente, que ela representará muito bem o 5º Constitucional oriundo do Ministério Público nesta casa. Tenho convicção da sua atuação como magistrada, com coerência, de forma diligente nas suas decisões, convicção, a capacidade intelectual, não resta dúvida, né, da sua formação profissional, da sua qualificação. Enfim, tenho apenas que agradecer imensamente pela passagem que ela teve em nossa instituição. Peço a gentileza, senhor presidente, de convidar o nosso excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho para entregar uma singela lembrança da nossa instituição, um reconhecimento à doutora Tereza pela contribuição valorosa que ela nos deu quando de sua passagem pelo Ministério Público. Concedo a palavra à Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, na pessoa de seu presidente, o juiz José Aparecido dos Santos.
Dr. Altino Pedroso dos Santos, presidente deste egrégio tribunal, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades presentes já nominadas, prezados colegas, membros do Ministério Público, senhores advogados, servidores, familiares, senhoras e senhores. O ser do homem é a mudança. Aquilo que é mais singular no homem é sua história. E o que há de mais significativo em nós é que podemos mudar aquilo que somos. Não estamos fadados às escolhas precedentes, pois podemos alterar nossas opções e usufruir novas experiências. Há momentos, entretanto, em que é necessário mudar para manter o essencial, para manter os nossos princípios e assim alcançar algo, uma verdade mais profunda e mais arraigada. É essa a reflexão que hoje se impõe ao judiciário, a dispensar a si mesmo e a de pensar o que precisa mudar em si mesmo para manter-se na luta em busca de uma sociedade mais justa e mais solidária. Parece-me que seja esse, ou semelhante a esse, seja o pensamento que moveu a nossa colega Teresa Gosdal a mudar de carreira para persistir na mesma luta essencial da defesa do direito do trabalho, da dignidade humana e da valorização da vida. Novos desafios e novas tarefas, mas o mesmo objetivo. Aquele mesmo liame que une a magistratura trabalhista, o Ministério Público do Trabalho e a advocacia trabalhista. Também para o judiciário é um tempo de mudanças, e a Justiça do Trabalho precisa mudar a si própria para manter vivo aquilo que possui de mais essencial, o seu compromisso com a democracia, com o direito do trabalho e com a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que damos com felicidade boas-vindas à desembargadora Teresa Cristina Gosdal, registramos aqui o nosso convite para se engajar na luta com o movimento associativo para essas mudanças. Nós todos buscamos e desejamos felicidade nessa luta por transparência, por dignidade e por democracia. Seja bem-vinda. Para saudar a empossada, falará em nome da composição plenária do Tribunal, o magistrado de posse imediatamente anterior, desembargador Cássio Colombo Filho. Excelentíssimo senhor Dr. Altino Pedroso dos Santos, presidente desta casa, na pessoa de quem eu saúdo as autoridades componentes da mesa, aqui e também os meus pares. Eu peço vênia para fazer uma especial saudação aos membros do Ministério Público, a pessoa do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Região, Dr. Glaucio Araújo Oliveira, apesar da presença aqui do Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, mas hoje aqui eu vou me referir ao Dr. Glaucio, né, nossa prata da casa, cujo dinamismo de atuação e lhaneza no tratamento com os que o procuram são dignos de nota e servem de referência e apresentação nesse discurso. Hoje, as nossas instituições, o Ministério Público e a magistratura estão em festa, celebrando a posse da doutora Teresa Gosdal, que deixa o honroso quadro da Procuradoria Regional do Trabalho para somar-se e enaltecer o da magistratura, sendo nomeada desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em vaga destinada ao 5º Constitucional do Ministério Público. Esta migração, a vinda de um membro do Ministério Público à magistratura, acaba por consolidar uma união entre as instituições muito saudável e útil para a sociedade, pois nos permite o intercâmbio de conhecimentos e experiências, fazendo-nos olhar para os direitos e exercer o difícil mistério de julgar a partir de uma nova dimensão. Parece que ninguém melhor há que a doutora Teresa para selar tal união.
O 5º Constitucional, instituído na composição do nosso Poder Judiciário desde a edição da Carta Magna de 1934, na voz dos constitucionalistas, tem 2 claros objetivos. O primeiro é o de injetar nos tribunais o fruto da experiência aurida em situações outras que a do juiz. E a segunda é a de democratizar o Poder Judiciário com a transformação de advogados e membros do Ministério Público em magistrados que atuaram em outras atividades, permitindo-lhes acesso à função julgadora. Se há críticas ao Instituto do 5º Constitucional e ao processo de escolha, hoje é dia de ressaltar-lhes vicissitudes e as vantagens de sua aproximação entre os vários segmentos da sociedade, e também de falar sobre a doutora Teresa, que eu tive a honra de conhecer em meados dos anos 90, quando eu atuava como magistrado em Maringá, e ela advogava e depois passou a assessora de juiz de tribunal, e ainda era candidata e hesitava em qual carreira ela deveria seguir. Eu lembro-me que, como professor de curso preparatório, cheguei a corrigir peças práticas e impressionei-me com a qualidade das mesmas, e o preparo já demonstrado na época em que ela inclinou-se inicialmente pela carreira do Ministério Público. Ficou claro que a doutora Teresa tinha uma formação diferenciada. Além de graduar em Direito e também licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, ela fala francês e espanhol e tem influência no idioma alemão, já que frequentou o curso de idiomas na Universidade de Munique. Ela foi aprovada no concurso da magistratura da 15ª Região e também do Ministério Público do Trabalho, em 1998, e fez a opção pelo parquet. E começou as suas atividades na Procuradoria da 15ª Região, onde logo destacou-se pela qualidade de trabalho e iniciativa, e não parou de estudar, cursando mestrado na Universidade Federal do Paraná em Direito das Relações Sociais e especialização em Direito do Trabalho na EMATRA 9, a Escola de Magistratura da Associação dos Magistrados de Trabalho, da 9ª Região, em parceria com a Unibrasil e a Universidade Federal do Paraná. Digna de nota também a sua atuação, como docente na Escola Superior do Ministério Público da União e nos cursos de pós-graduação, inclusive da própria EMATRA, e diversas bancas examinadoras de concursos e de mestrado, como inclusive já foi mencionado aqui. Nesse meio tempo, ela concluiu o doutorado na Universidade Federal do Paraná, onde também foi aprovada em concurso para professora adjunta de Direito do Trabalho e de Direito da Seguridade Social para graduação em Direito. Paralelamente, ela publicou diversos artigos científicos e 4 livros, sempre relacionados a temas de direitos fundamentais e tutelas coletivas. Testemunhamos a brilhante atuação da doutora Teresa na Procuradoria da 9ª Região, perante o 1º e 2º graus. E aqui destacaram-se as suas funções como representante da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação de Discriminação no Trabalho, o Cor de Igualdade, gerente do Projeto Nacional de Promoção de Igualdade para Todos e representante da Escola Superior do Ministério Público na Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região. Tudo sem nos olvidarmos que ela tem família, né? É casada com Renato Gosdal, engenheiro do CEPO, que também é professor, é mãe da Nicole, que também formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná, e da Marjorie, que atualmente estuda medicina na nossa PUC. Aí eu vou usar aquele chavão roelidiano, né? Como ela consegue, né? Por essa breve síntese, sim, muito breve, porque o currículo da doutora Teresa é bastante extenso, muito mais do que todos esses dizeres, percebe-se que preparo e disposição não faltam, e que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região sente-se muito honrado com a aquisição que ora faz. Calamandrei ressaltava a característica da atuação do Ministério Público, né? A paixão do advogado somada à imparcialidade do juiz. Pois é, doutora Teresa, agora vai ter que atuar só com imparcialidade e redirecionar a sua paixão da iniciativa para a preocupação e sensibilidade na entrega da jurisdição. Mais difícil, mais fácil, simplesmente diferente, com a difícil tarefa de atuar em colegiado.
Sêneca dizia que o bem supremo é uma alma que despreza as coisas fúteis e se satisfaz com a virtude. E eu tenho certeza que nós estamos recebendo uma pessoa que guarda muito bem, que arquiva esse bem com muito carinho. Os trabalhos da doutora Teresa mostram que ela sabe que uma força de espírito é invencível, alerta, cala no agir e atenta aos interesses da humanidade, tendo cuidado especial por aqueles que nos rodeiam. Também são dizeres de Sêneca. Esta é a pessoa que nós estamos recebendo, que nós temos a expectativa, que está alerta, que vai realmente olhar os interesses daqueles que a rodeiam e que tem uma força de espírito invencível. Ainda bem que a doutora Teresa optou pela magistratura e agora ela passa do parquê à bancada. Seja muito bem-vinda e sinta-se acolhida no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, doutora Teresa. É isso. Concedo a palavra à desembargadora Teresa Cristina Gosdal. Bem, uma boa noite a todos. Excelentíssimo Dr. Altino Pedroso dos Santos, presidente desse egrégio Tribunal do Trabalho da Nona Região, na pessoa de quem saúdo todos os desembargadores presentes. Excelentíssimo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, e excelentíssimo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Região, Dr. Glaucio Araújo, na pessoa de quem saúdo todos os colegas de Ministério Público aqui presentes. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Paulo Salamuni, Excelentíssimo Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho na Nona Região, Dr. José Aparecido dos Santos, na pessoa de quem cumprimento todos os juízes aqui presentes. Excelentíssimo Desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e meu colega na Universidade Federal do Paraná. Ilustríssimo Dr. Oderci José Bega, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes. Excelentíssima doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, Subprocuradora-Geral de Justiça, aqui representando o Ministério Público do Estado do Paraná. Ilustríssimo doutor Fernando Redede Rodrigues, aqui representando a Defensoria Pública no Estado do Paraná. Demais autoridades presentes, queridos colegas professores aqui presentes, servidores, familiares, amigos, senhoras e senhores. Nesse momento em que assumo essa nova e importante tarefa em minha vida, sinto-me honrada com a presença de todos os que estão aqui. Também me sinto honrada por integrar essa corte, conhecida em todo o país pela excelência de seus magistrados e de seu trabalho. Não vou concentrar essa fala na trajetória pessoal que me trouxe aqui. Apenas mencionar aqui e ali algo que repute importante destacar. E prometo que não vou demorar muito. A reflexão que me ocorre nesse momento está relacionada ao compromisso que assumo com a instituição que deixo e que me permitiu estar aqui hoje, ao inscrever o meu nome como primeiro da lista sêxtupla votada pelo Colégio de Procuradores e encaminhada ao Tribunal. Compromisso com o Tribunal, que confiou a mim o primeiro lugar da lista tríplice encaminhada à Presidência da República para o provimento da vaga. Compromisso com a presidente Dilma Rousseff, que da lista tríplice
escolheu o meu nome para nomear para a vaga. E sobre a presidente Dilma e a nomeação, só quero falar algo que certamente ela não sabe, provavelmente nem vai saber, mas que para mim é bastante significativo, que é ter sido nomeada pela primeira mulher a ocupar a presidência da República. Porque no Ministério Público do Trabalho e na atividade acadêmica, sempre me ocupei do combate à discriminação no trabalho, e em especial a discriminação de gênero. Sempre lutei pela igualdade de oportunidades para as mulheres, então nenhuma outra pessoa a nomear poderia ter sido mais especial do que ela. Se pensarmos que apenas no início do século XX a mulher teve acesso aos cursos de direito, poderemos perceber a importância da simbologia a que me refiro. A primeira mulher a cursar direito foi Emily Kempin-Spiri, na Universidade de Zurique, em meados de 1890. Foi permitido que ela fizesse o curso, mas o diploma lhe foi recusado. Ela terminou a vida de uma maneira muito triste num hospício, após ter trabalhado apenas como empregada doméstica. Ela nunca conseguiu atuar na área do direito. Ou seja, ela terminou a vida com uma insanidade provavelmente decorrente dessa dificuldade de se colocar na área do direito. Para obstar o acesso da mulher aos cursos jurídicos, argumentava-se que a natureza impunha tarefas femininas diversas e que a mulher era impossível a moderação. Quando se pusesse a falar, nenhum magistrado ia conseguir interromper. Além do perigo a que os magistrados estariam expostos por conta das manobras de sedução femininas. Florisa Verucci, ela nos conta que no estado de São Paulo, até 1982, nenhuma mulher tinha sido admitida aos quadros da magistratura. Vejam que não faz tanto tempo assim. Hoje tomo posse como desembargadora em um tribunal que tem uma mulher vice-presidente e uma corregedora. E que já foi presidido por mulheres diversas vezes. Mas uma mulher na presidência da República é uma realidade que vivenciamos pela primeira vez como sociedade. Mais uma simbologia precisa ser destacada nesse sentido, e ela diz respeito à data, 13 de maio, dia em que foi sancionada a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Porque se em relação ao trabalho da mulher nós já tivemos grandes avanços, embora ainda não haja plena igualdade entre os gêneros, em relação à discriminação de raça, nós estamos apenas iniciando o caminho. Então, nada mais apropriado do que uma data que marca um caminho a ser caminhado, exatamente como me coloco hoje em relação à magistratura. Para falar do compromisso que assumi quando me candidatei à vaga destinada ao 5º Constitucional, preciso mencionar brevemente a importância do trabalho institucional do Ministério Público e do impacto que ele teve naquilo que sou hoje. Preciso falar do 5º Constitucional. O artigo 94 da Constituição da República estabelece que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação da respectiva classe. No mesmo sentido, o artigo 111-A estabelece a regra do 5º para os tribunais do trabalho. Essa regra não foi introduzida pela Constituição de 88, como já nos lembrou o Dr. Cássio no seu discurso. Ela tem sua origem em uma reforma de 1924 na Justiça do Distrito Federal e foi sendo repetida desde a Constituição da República de 1934. E quando se fala nessa origem, algumas vezes, isso é feito para alcunhar o Instituto de um caráter autoritário, pela sua associação à figura de Getúlio Vargas. Mas há outras características do Poder Judiciário que estão presentes na Constituição de 1934 e cujo caráter democrático não é questionado, como as garantias da vitaliciedade, da inamovibilidade
e da irredutibilidade de vencimentos aos magistrados. Então, não é pelo assento constitucional inicial que o 5º Constitucional deve ser analisado. Ele precisa ser considerado quanto à sua finalidade e se tem ou não cumprido o papel para o qual ele foi pensado pelo legislador. O objetivo do 5º, tanto da advocacia quanto do Ministério Público, é trazer aos tribunais experiência distinta daquelas que possuem os juízes de carreira, enriquecendo a sua composição com a heterogeneidade, o que propicia a concretização da justiça. Diversidade é o que traz o 5º Constitucional aos tribunais do país. E a diversidade está ligada à ideia de pluralidade, de heterogeneidade, de variedade. Nada mais apropriado a um tribunal do que ser plural, do que ser múltiplo, embora composto de indivíduos únicos em suas singularidades. E é exatamente com a singularidade de cada um de nós, integrantes da Corte, cujas decisões são, em sua maioria, colegiadas, que se enriquece o processo decisório. Porque me dediquei ao trabalho institucional do Ministério Público com paixão, paixão pela atuação, não por cada caso singular sob minha responsabilidade, já que também os procuradores atendem ao dever de imparcialidade, essa atuação forjou a minha maneira de perceber e de compreender as relações de trabalho. E a procuradora não estava distante da jovem que resolveu fazer ciências sociais antes de cursar direito, porque queria ter um trabalho que fosse importante não apenas para si mesma, mas que tivesse relevância social. No Ministério Público, eu encontrei a possibilidade de fazer um trabalho de grande relevância social, exatamente como sonhava. O Ministério Público tem hoje um papel de destaque no mundo jurídico e uma experiência única na tutela de direitos sociais e individuais indisponíveis, na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Tem uma experiência igualmente única na ação, na proposição de medidas judiciais ou não, na defesa das coletividades de trabalhadores. E nesse mistério é inevitável ter por prioridade a defesa dos direitos fundamentais do trabalhador, no combate ao trabalho infantil, na tutela da moralidade na administração pública, no combate ao trabalho escravo e às fraudes nas relações de trabalho, na busca por um meio ambiente de trabalho que não provoque a morte, a mutilação ou o adoecimento de trabalhadores. É essa experiência e esse olhar, especialmente em relação à tutela coletiva e às áreas de maior preocupação do Ministério Público, no meu caso, mais intensamente, o combate à discriminação no emprego, ao assédio moral e sexual, à inclusão de pessoas com deficiência no trabalho, que humildemente espero trazer como contribuição a este tribunal, sem a pretensão de ensinar aqueles que hoje se tornam meus pares, porque tenho muito mais a aprender com a experiência e a sabedoria de meus colegas do que a ensinar. E porque alguém que se engaja num trabalho tão apaixonante como o do Ministério Público decide deixar a instituição e ingressar na magistratura por meio do 5º Constitucional? Em primeiro lugar, por reconhecer a importância do trabalho da magistratura na concretização da justiça. Além disso, por uma curiosidade que sempre me conduz a novos desafios, um desejo de aprender mais no pouco tempo que nos cabe na Terra. Também por um desejo que a maturidade trouxe de um trabalho um pouco mais compartilhado, desenvolvido em colegiado. E, por fim, porque não tenho a intenção de me aposentar cedo, então a mudança representa um novo estilo, um novo estímulo, um recomeço. Sei que a magistratura exigirá de mim grande dedicação e que envolve, da mesma forma, grande responsabilidade. Eu vejo a magistratura como uma espécie de sacerdócio, que se impõe, em primeiro lugar,
na vida de quem por ela opta. O que me cabe para atender a esses compromissos que assumi e aos quais me referi no início dessa manifestação é trabalhar, é fazer mais do que falar, é trabalhar do único modo que sei, com dedicação, com retidão e procurando fazer sempre o melhor que puder. Por fim, e para não me estender demais, gostaria de passar aos agradecimentos, porque ninguém chega à situação em que me encontro sem a colaboração de muitas pessoas. Quero agradecer inicialmente ao tribunal, na pessoa de seu presidente, Dr. Altino, porque fui muito bem acolhida e muito bem recebida pelos meus atuais colegas, o que torna mais fácil a despedida daqueles que hoje se tornam só meus amigos. E preciso dizer que no Ministério Público, a meu juízo, deixo só amigos, grandes amigos. Quero agradecer ao Procurador-Geral do Trabalho por se deslocar de Brasília para estar aqui conosco hoje. Desculpem, ao meu lado feminista. Desculpem, o meu lado feminista detesta isso. Mas, às vezes, a gente não consegue controlar. Quero agradecer ao Procurador-Geral do Trabalho por se deslocar de Brasília para estar aqui conosco hoje. Tive a oportunidade de conhecer melhor o Dr. Camargo, participando das 2 últimas comissões examinadoras do concurso de Procurador do Trabalho, por ele presididas. E descobri uma pessoa correta, leal, dedicada ao Ministério Público e versado no exercício da tolerância, inclusive nas relações políticas que cercam o cargo que ele hoje ocupa. Uma pessoa incapaz de perseguir, inclusive aqueles que têm pretensões opostas às dele. Quero agradecer aos meus pais, porque venho de uma estrutura familiar equilibrada e amorosa, com uma vida que não teve abusos ou violências, nem carências extremas. Embora a história deles seja de muita luta e muito empenho para criarem os 4 filhos que tiveram. Meu pai não está fisicamente conosco aqui hoje, o que é uma pena, porque ele certamente ia adorar essa solenidade. Mas ele sempre fez a mais absoluta questão que todos os filhos estudassem. E sempre deixou muito claro que o caminho para uma vida de realizações era o estudo. Não poderia deixar de agradecer aos meus sogros, Leonardo e Claudete, que também não estão mais conosco, mas que muito me ajudaram quando resolvi fazer a 2ª graduação, já tendo uma filha e com a 2ª nascendo no meio do curso de Direito. Quero agradecer à minha avó, Argina de Oliveira, por ter sido para mim um exemplo como mulher trabalhadora. Quero agradecer meu marido, Renato, porque em quase 29 anos de casamento esteve sempre ao meu lado. Mesmo quando fui designada para fora de Curitiba, e ele ficou aqui com nossas 2 filhas, que à época eram muito pequenas. Se eu não tivesse a tranquilidade e o apoio incondicional dele, certamente a trajetória teria sido muito mais difícil. Quero agradecer às minhas filhas, Nicole e Marjorie, porque delas eu subtraí horas de convivência para chegar até aqui. E mesmo com as minhas ausências, elas se tornaram adultas maravilhosas, de quem tenho muito orgulho. Também agradeço a presença de meus irmãos, Paulo Roberto, Rodrigo Alberto e Ana Carolina, todos aqui presentes. O Rodrigo veio de Minas hoje para estar aqui conosco. Quero agradecer meus amigos de Ministério Público. Não vou nomear alguns para não cometer nenhuma injustiça, mas peço licença para dizer que já estou sentindo a falta de todos vocês. Agradeço em especial ao Ricardo Bruel da Silveira por ter se empenhado como procurador-chefe à época para que esta vaga fosse destinada ao Ministério Público do Trabalho.
E, no mesmo sentido, não poderia deixar de agradecer à doutora Rosemarie Dietrich Pimpão, presidente do tribunal, ao tempo da abertura da vaga, e que diligenciou para que o trâmite da lista, naquilo que competia ao tribunal, fosse célere. Agradeço aos meus colegas de universidade aqui presentes, porque sei dos muitos afazeres que possuem e que estar aqui hoje é retirar um tempo para estar comigo num momento importante. Agradeço aos servidores da Procuradoria, na pessoa da Andressa Menarim e do João Agostinho, porque sempre foram diligentes no atendimento ao trabalho dos procuradores, além de serem excelentes pessoas. Agradeço aos servidores do tribunal, que têm igualmente mostrado presteza, dedicação e gentileza, além de muita paciência com quem está começando na magistratura e se inteirando do funcionamento do tribunal. Em especial, agradeço aos servidores do meu gabinete, na pessoa da Luana e da Marina, minhas assessoras, também pela imensa paciência e dedicação para que juntos possamos dar conta de nosso trabalho. Agradeço a todos que me emprestaram apoio para que a nomeação se efetivasse. Agradeço a presença do professor Mauri Cruz, que também desenvolve um trabalho importante junto à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e que é uma pessoa de muitas ocupações, mas que se dispôs a estar aqui hoje também. Agradeço, por fim, a presença de todos os que aqui se encontram. Obrigada por dividirem comigo a emoção desse momento tão importante em minha vida, alguns com muitas ocupações, mas que mesmo assim vieram. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador Cleiton, de Albuquerque, Maranhão. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Salamone, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssima senhora doutora Samia Saad Galotti Bonavides, subprocuradora-geral de Justiça para os Assuntos Jurídicos, representando o Ministério Público do Estado do Paraná. Excelentíssimo senhor chefe de gabinete, doutor Fernando Redede Rodrigues, representando a Defensoria Pública Geral no Estado do Paraná. Excelentíssimo juiz José Aparecido dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, Glaucio Araújo de Oliveira. Excelentíssimo senhor doutor Oderci José Bega, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Caríssimos magistrados de ontem, de hoje, senhores servidores, advogados, membros do Ministério Público, convidados, familiares, senhoras, senhores. Excelentíssima desembargadora Tereza Cristina Gosdal. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, porque o mundo é composto de mudança que se pressupõe sempre novas e qualidades e pensamentos. A confirmar as palavras de Luiz de Camões, Vossa Excelência ratifica hoje mudança importantíssima na sua história e na história deste tribunal. Uma mudança aceita por seus colegas, recepcionada pela Presidência da República e acolhida por seus novos pares do Judiciário Trabalhista, endossada com toda certeza por sua mãe, Dona Maria Aparecida, seu esposo Renato e suas filhas Nicole e Marjorie.
Essa aceitação está explícita nas muitas mensagens enunciadas em gabinete nos idos de março e as que ouvimos nesta tarde e noite, de que foram portadores os ilustres representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Procuradoria do Trabalho e da Amatra 9, e do eminente desembargador Cássio Colombo Filho, a quem coube, minutos atrás, fazer as honras desta casa. O 5º Constitucional, reservado ao Ministério Público, já enriqueceu nossa composição com os ex-integrantes Alcides Nunes Guimarães, de saudosa memória, José Montenegro Antero, Pretestato Penaforte Taborda Ribas Neto e Wanda Santi Cardoso da Silva. Hoje, permite que a ela se agreguem Márcia Domingues, Benedito Xavier da Silva, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e Vossa Excelência. Todos, em dado momento da carreira, fizeram a opção do enfrentamento de uma mudança. Todos tiveram a consciência de que cada decisão traz uma bênção escondida, uma bênção que é, ao mesmo tempo, desafio e contentamento. Quis o destino que esta solenidade ocorresse em data tão especial para nós brasileiros, pois 13 de maio é lembrado por um tema que nos é muito caro e digno de reflexão, pela histórica dívida que toda a sociedade tem para com os horrores da escravidão. Era para ser o dia da libertação para a sociedade, diante de todas as formas de degradação nas relações de trabalho. Todavia, penso que a escravatura teve sua abolição meramente formal em 1888, porque, ainda hoje, persistem práticas análogas de exploração do homem, da mulher e da criança por seu semelhante, contra as quais, é bom frisar, o Ministério Público do Trabalho atua incessantemente. Daí porque 13 de maio é uma data preciosa de luta incessante pela justiça. Parabéns, mais uma vez, a Vossa Excelência, e que Deus continue a iluminar o seu caminho. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada esta sessão solene. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares até a saída dos excelentíssimos desembargadores deste plenário em direção ao foyer, local onde a empossada receberá os cumprimentos. Para aqueles que desejam cumprimentar a empossada neste momento, solicitamos que aguardem instruções da equipe de cerimonial, que indicará a saída específica deste plenário para a fila de cumprimentos. Estando encerrada a sessão, a todos obrigado pela presença.